Sombra de dúvida, éguas que disputaram aí por todo momento a primeira posição, primeira, segunda e terceira égua. A gente faz sempre a média do campeonato, então as éguas que tiveram meio e final terminaram a prova ainda com mais integridade. Mas as três éguas tiveram momentos bons na pista, as três éguas disputando a cabeceira. Qualquer uma dessas três éguas tem qualidade para puxar a fila à frente, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, as três éguas excepcionais de marcha, mas aí a gente vem sempre no detalhe, buscando aí a referência do campeonato. Então ficam aí as 6 éguas apresentadas no campeonato, as 7 éguas, onde aí a sexta em relação à sétima já levou vantagem no grau da dissociação, onde a sétima égua já abusou um pouquinho mais dos apoios diagonais, estão pecando bastante na diagramação. A égua à frente ganha no diagrama, ganha na montada por estar um pouquinho mais macia, por isso a definição. Entre a quinta e a sexta, a gente já vem numa crescente pela estabilidade corpórea. A égua à frente é mais estável, tem estilo melhor, tá? Ainda ligeiramente um pouco mais ampla em relação à égua de trás, que tem dissociação boa, mas aí peca do que? No recurso do movimento e já tende a oscilar um pouco mais o tronco. Então ganha no estilo, ganha na estabilidade, ganha na amplitude, ainda na embocadura está um pouco mais pronta em relação à égua de trás, por isso a definição. Entre a quarta e a quinta, a égua da quarta colocação, animal que agrada muito quando a gente observa aqui por baixo, de estilo muito bom, uma égua ampla, mas aí em contrapartida a égua de trás já peca em relação à égua à frente, sem sombra de dúvida. A égua à frente é mais ampla, ainda tem perna mais potente, onde a for pega da égua de trás, amassou um pouco mais à frente e já perdeu a qualidade da extensão do trabalho posterior, onde a égua castanha à frente tem o trabalho de perna melhor, tá com equilíbrio um pouco melhor, com a mão mais solta, com a atitude um pouco melhor, estilo e postura melhor da égua castanha à frente, que agradou muito pelo estilo, pela postura, montada, as duas éguas muito boas, mas ainda assim o ajuste da égua castanha está um pouco melhor. A égua de trás um pouco mais amassada, estão ganhando na postura, na naturalidade do conjunto de frente, no recurso do movimento, na estabilidade do trabalho de perna, por isso a definição. Entre a segunda e a terceira, a gente já chega no grupo das éguas mais machadas. A quarta égua é o que agrada muito pelo estilo, agrada muito pelo movimento, uma égua de movimento que agrada bastante, mas em contrapartida ela peca um pouquinho na parte do gesto que condiz ao diagrama, onde a égua à frente já é ligeiramente um pouco mais dissociada em relação à égua de trás. Na coordenação do movimento, a égua de trás já peca um pouquinho mais o anterior, passa um pouquinho mais o anterior, onde a égua à frente já tem esse anterior um pouco mais baixo, pecando as duas porque a frente chega um pouquinho mais espalmada ao solo, mas a gente busca sempre a coordenação como referência. Então a égua à frente um pouco mais coordenada em relação à égua de trás e ligeiramente mais dissociada em relação à égua de trás, tem mais contato ao solo. E na montada, aí quando a gente monta nesses dois animais, a égua à frente com ritmo um pouco melhor, ainda com a montada um pouco mais ampla em relação à égua à frente, está mais macia em relação à égua de trás, mais cômoda em relação à égua de trás, é resultado do grau da dissociação, um pouco mais dissociada em relação à égua de trás, mas em contrapartida, a égua de trás é uma égua muito boa de estilo, ampla, mas hoje a opção pela égua mais dissociada, por isso a definição. Segundo e terceiro, chegamos nas 3 éguas da cabeceira e as 3 éguas com capacidade para puxar a fila, mas a opção pela segunda égua hoje, as 2 éguas com uma limitação um pouco maior no anterior e a égua à frente um pouco mais estável. A égua da terceira colocação hoje já perdeu um pouquinho mais o grau da reunião no final do concurso, atrasou um pouco mais o trabalho da perna e ficou um pouquinho mais apática. Notem que a égua tordilha está com a energia do movimento um pouco melhor, está rompendo um pouco mais. Se a gente traçar uma linha danada igual o solo, a gente consegue observar a égua preta de trás já tende a abandonar um pouquinho mais no posterior, no final do concurso, mas o que estava puxando a fila no começo do início do campeonato, estava buscando aí, sem sombra de dúvida, a primeira colocação, mas hoje a égua à frente terminou a prova mais coordenada, terminou mais estável, terminou com o recurso do movimento um pouco melhor, com o trabalho da perna, e quando a gente monta, as duas éguas são muito próximas na montada, mas o detalhe da boca está interferindo um pouco mais na terceira égua. Quando a gente vai alongar, ela tem uma dificuldade de alongar a toada e já se atrapalha um pouco mais. A égua à frente não, a gente consegue alongar com muita qualidade e reunir. Então no detalhe hoje, entre 3 éguas machadeiras, a gente tem que tocar no que tange ao adestramento, no que tange a prontidão, que reflete sem sombra de dúvida na montada e na capacidade de alongamento e reunião, por isso a definição da segunda égua. E 1 e 2, as 2 éguas que terminaram o concurso ainda mais próximas, as 2 com estabilidade corpórea boa, as 2 ainda com montada de muita qualidade, com coordenação do movimento, 2 éguas muito dissociadas, mas a opção pela castanha, a mão um pouco mais solta, a gente consegue observar a tordilha já tem a mão um pouquinho mais presa e já tem a dificuldade de escrever o semiciclo. A castanha articula um pouco mais o anterior, tem a mão mais solta, é mais ampla, é mais elástica em relação ao animal de trás, está com o estilo um pouco melhor. A tordilha ganha um pouquinho na flexão do jarrete, mas a castanha também fazendo a extensão de
muita qualidade. Então, entre duas éguas machadeiras, a opção pelo estilo, pela ainda a égua à frente, pela estabilidade, pela mão mais solta, pela regularidade da apresentação, pela postura e pela apresentação também de início, meio e fim. A égua que iniciou, teve meio e terminou a prova com muita qualidade, foi a castanha, por isso a definição. Parabéns aos apresentadores e proprietários.